Minha diretoria assistiu o jogo do Inter ontem, tô assistindo o Grêmio aqui, tá ganhando de 2-1 do Operário. Não vou nem esperar o jogo acabar, porque não vou fazer grandes análises nem nada sobre esse jogo. Por quê? Por alguns motivos simples, né? O Grêmio tá numa situação complicada, o Grêmio não tá se ajeitando, as coisas estão complicadas. O torcedor do Grêmio pedir pro Renato Gaúcho sair, com toda a idolatria que ele tem, é porque realmente tem uma dose de insatisfação e outra que é ejaculação precoce de torcedor, sabe como é que é, né? Depois de 1 ano e meio aí com o Renato fazendo o caralho com esse time, no primeiro momento que dá um problema ali, as coisas não vão bem, tira o Renato. Porra, também acho um pouco injusto, acho um pouco exagerado. Você colocar só na conta do cara um elenco que é fraco, um time que é fraco, é de médio para fraco, né? Que não tem peça de reposição quase nenhuma e que ficou todo desfalcado, além de tudo que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eu não concordo com as escolhas do Renato, com o JP, mas você sabe que é uma característica do Renato, que sempre ajudou os elencos que ele comanda, ele bancar o jogador e ele blindar o elenco dele e chamar a responsabilidade para ele. Sempre foi. Quando ele bota lá o JP Galvão e o Galdino, na minha opinião, ele não tá colocando porque ele acha que os dois são solução. Ele tá colocando porque ele tá dizendo assim, ó, os dois são parte do grupo, são meus dois atacantes reserva. Na medida que eu não tenho meus atacantes titulares, eu boto meu reserva. E se eu tirar os caras, eu tô queimando os caras, eu tô arrebentando os caras. E aí eu vou perder aqui também, né, rapaziada, que, porra, eu tenho um grupo aqui pra comandar, eu sou um líder, acima de qualquer coisa, o treinador, ele é um líder. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Elas dizem, convoca fulano, tira fulano do time. O Estevão fez 5 jogos bons pelo Palmeiras, leva ele pra Copa América. Você fala assim, caraca, mas eu chego com um grupo aqui trabalhando anos, de repente no último dia eu convoco o cara e tiro alguém do grupo. Você acha que isso não tem impacto dentro do grupo e tal? Não é tão simples quanto parece do sofá da nossa casa. 3-1 pro Grêmio, eu acho que tá resolvido. Acabou de sair o terceiro gol. Então, é uma posição que o Renato sempre teve, sempre foi chamado de teimosia, mas ele sempre teve. Não há nenhuma surpresa no Renato ter um cara que o torcedor tá falando, pô, esse cara não tá bem, o Renato manter o cara e insistir com o cara. Eu acho que em alguns casos ele podia ser mais flexível. Por exemplo, o JP Galvão não tinha outro. O André se machucou, ele não tinha outro. Então, ou você dá força pro cara até a bola entrar, e é o que o Renato tentou, tipo assim, uma hora ele vai fazer o gol, vai pegar confiança e vai desandar fazer gol, porque ele fazia muito gol na Itália. Ou então, vai ficar lá até ter que mandar embora. Acabou acontecendo isso, ele pediu pra sair, porque ele percebeu que a coisa não estava fluindo e tal. Mas era um jogador que o Botafogo, por exemplo, queria, né, quando o Grêmio contratou. Então não é uma contratação equivocada, não. É um jogador que tinha gente de olho, era capitão do Bari na Itália e tal. Não é um time grande da Itália, mas, pô, se você é capitão e artilheiro do Bari, você não deve ser um jogador tão ruim assim, né? Estamos falando de um jogo, não estamos falando de um jogador qualquer, um jogador com um pouco mais de idade, já tem já foi experimentado em alguns momentos para você ter uma noção. Então não acho que a contratação foi errada, pelo contrário, mas ele não deu certo no Grêmio. Só que, cara, tem uma coisa nessa história toda que eu acho muito louco, que é o seguinte, cara, nós passamos toda a tragédia aqui do Rio Grande do Sul, comovidos, e fiz um monte de live aqui com o pessoal do Sul, todo mundo que me chamou para ajudar aqui, eu fiz questão de participar, e todo mundo concordava, no momento de consternação, que o Grêmio e o Internacional sofreriam muito com o que estava acontecendo. Todo mundo concordava que aquela interrupção técnica e física seria muito diferente para esses dois times. Por quê? Por causa daquela curva natural que eu já falei 450 vezes, todo treinador, todo fisiologista, todo departamento médico, qualquer clube explica que eles preparam uma curva física no ano para você começar aqui e chegar no topo físico no momento correto da temporada. Quando você quebra essa curva na metade, e não é que você quebra uma semana, não é que você quebra com uma contusão, você quebra durante quase um mês, irmão, sem nem treinar. Com um emocional no caralho também, tem isso, né? E aí depois disso você sai e viaja 30, 40 dias sem voltar pra casa, sem o seu estádio, sem a sua torcida, os jogadores também, pô, num tédio do caralho, longe da família, né, naquela situação merda, sem ver os filhos e tal, uma situação merda, cara, uma situação horrorosa. Quando isso começou, todo mundo previa a mesma coisa. Inter e Grêmio podem lutar para não cair esse ano. Por quê? Porque fudeu tudo aqui, irmão. Todo mundo concordava com isso. Inclusive sugestão de que o brasileiro não tivesse rebaixamento para os dois, e talvez para o Juventude, foi citada. E de repente, quando esses resultados se concretiza tudo aquilo que nós mesmos prevíamos, de repente a gente faz um escândalo. Porra, mas a gente mesmo achou que isso ia acontecer. Todo mundo fez esse comentário. Inclusive, vários canais de gremistas aqui no YouTube, que eu participei de lives com eles, que hoje estão revoltados com o Grêmio, e eu tô achando meio incoerente, porque pô, vocês concordavam que o Grêmio ia passar por uma puta dificuldade, todo mundo concordou que o Inter ia passar por uma turbulência, uma dificuldade, óbvio, entende? Aí de repente a cobrança é como se nada tivesse acontecido. Eu sei que a imprensa já esqueceu do Rio Grande do Sul, né, e tá errada, mas você não esqueceu.
Você tá aí, pô. Se vocês que estão aí não se lembram, né? Isso é uma quebra fodida no time de futebol. Então é normal que haja uma oscilação e que depois se recupere. E não vai brigar pelo título brasileiro. Não é isso, cara. Não tem, entendeu? Fudeu tudo, fudeu a temporada ali, irmão. Foi uma tragédia, foi um negócio longo, não foi um negócio de uma semana. Então, acho que o pessoal tá com um pouco de amnésia, sendo razoavelmente intolerante e colocando o futebol acima das próprias previsões. Porque se você pegar essas lives que eu tô falando, você vai voltar com as mesmas pessoas que hoje estão fazendo o escândalo, falando assim, não, agora realmente essa temporada, pô, praticamente acabou, vai ser muito difícil se recuperar, vai ser muito difícil voltar a jogar no mesmo nível, no mesmo ritmo e tal, um mês sem jogar, com todo mundo treinando, todo mundo crescendo, a gente volta pro zero e tal. Todo mundo concordou com isso. E agora tá todo mundo assustado? Agora a culpa é só dos treinadores? A culpa é do Cudê e do Renato? Porra, cara. Então, assim, eu acho que você pode fazer suas críticas, eu acho que tem críticas a ser feitas. Eu não concordo com algumas escalações do Renato, algumas indicações de jogadores e tal, também não concordo, óbvio. É um treinador, né? Tem jogo que acerta e jogo que erra. Agora, o momento de Inter e Grêmio não é uma coincidência. Porra. Não precisa ser muito, caralho. Quase que o Operário faz um golaço de fora da área. Não precisa ser muito genial para você ver o que você mesmo falou, o que você mesmo acreditou e o que está acontecendo agora e falar assim, poxa, que absurdo. Não é um absurdo, você planejou isso, você imaginou que isso fosse acontecer. Então você botar, não é coincidência que os dois times estejam nessa mesma situação. É natural. Eles passaram por uma coisa completamente fora da realidade e ainda apertaram um calendário tendo que jogar em cima um do outro. Meu irmão, um caos do caralho. Vai render menos. Soma isso, a contusão em Copa América com convocado, irmão. A gente está sendo muito duro. A gente está sendo muito duro. Eu acho que dá para criticar, dá para reclamar, mas o nível da reclamação é o nível de um time que não aconteceu nada. É o mesmo nível que você teria se o Grêmio tivesse normal desde janeiro. Se o Inter tivesse normal desde janeiro. E não é o caso. Então eu acho que razoavelmente os torcedores, por mais passionais que sejam, e eu entendo perfeitamente a cabeça do torcedor, porque também sou um, eu acho que está sendo um pouco injusto, de exagero e de esquecer o que aconteceu, ou minimizar, e achar, não, foram ali 30 dias de caos, de chuva, e passou. Não, não passou, não. Não passou, não. Você tem uma série de questões que são consequências disso, e some isso ao momento em que você mais precisou do seu elenco para reposição de jogos, treinamentos, etc. Esse time não treina praticamente, é jogo, viagem, e com desfalques de Copa América e contusão. Porra, irmão. Mesma coisa do Inter, mesma coisa do Grêmio. Não dá para você chegar aqui exigindo, né, coisas maravilhosas. O Cudê já estava apresentando um trabalho mais ou menos antes, é verdade. O Cudê já tinha ali algumas oscilações antes disso. Mas no caso do Renato, por exemplo, não. Né? O Renato tinha algumas coisas que o torcedor não gostava, mas desde o ano passado, pô, o Grêmio de novo, vice-campeão brasileiro e tal, com um time extremamente limitado, cara. O time do Grêmio é um time limitado. Porra, olha o time do Botafogo, as contratações, olha o time do Fluminense, as contratações, o Flamengo, o Palmeiras, olha quem tá lá em cima. Quem foi vice-campeão brasileiro? O Grêmio, olha o time do Grêmio. Quem é Cristaldo, irmão? Pro cenário do futebol, quem é um jogador disputado, que todo mundo quer contratar por milhões de dólares, entendeu? Soteldo, Pavon, mandaram embora do Atlético lá praticamente, ninguém queria o cara. Então, PP, Vila Sante, esse time é um timaço. Reinaldo, que o São Paulo também não, né, trocou porque não interessava. Não tem um timaço ali. Tem bons jogadores, um time ok, mas frágil. Ele é frágil. Fraco talvez seja um termo até equivocado da minha parte, ele é frágil. É um time que se você tirar 2 peças, fudeu. Se você jogar com as 11, você tem uma possibilidade de fazer alguma coisinha mais ou menos. Mais ou menos pra bom. Mas se você tirar 2, cara, fudeu. Pô, você tira 4, 5? Irmão, eu acho que a gente tá sendo um pouquinho injusto com os 2 times do Sul depois de tudo que aconteceu.